Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 9, versículo 35, que diz assim: Os cegos receberam a visão. Jesus ouviu o que havia expulsado e quando o encontrou, lhe disse: Acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: Tu estás vendo. É este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvir estas palavras, perguntaram a Jesus: Porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: Se vós fosses cegos, não serias culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por esta razão o pecado persiste dentro de vós. Amém, né? Que palavra maravilhosa, né? Aqui Jesus tinha curado um cego de nascença. E este mesmo cego ali, né? Ao mostrar que foi curado, muitos duvidaram, muitos não acreditaram. Mas Jesus, quando curou ele, Jesus curou e saiu, foi embora. Mandou que ele fosse lavar no tanque de Siloé e foi embora. E aqui, ele é expulso da cidade, porque ele falou de Jesus. Quem tinha dado-lhe a cura, a visão novamente, né? E aqui, ao sair da cidade ali, Jesus encontra novamente com ele. E ele não reconhece Jesus de imediato. Mas quando Jesus começa a falar com ele, Jesus fala para ele, né? Você acredita no Filho de Deus? E ele ali fala: Quem é ele para que eu acredite, Senhor? E Jesus fala para ele: Sou eu que falo contigo, né? E aqui, ao declarar isso, né? Ele fala que acredita. Por quê? Porque ele recebeu uma cura. Então ele crê. Jesus lhe abriu os olhos, né? Os olhos físicos, os olhos também espiritual. E aqui, quando ele fala que acredita ali, né? Jesus fala para ele algo, né? Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então muitos que viu ali não acreditaram, duvidaram que era Jesus. Então Jesus fala que veio neste propósito, para que muitos ali não entendessem a visão. Mas Jesus fala algo interessante. Alguns dos fariseus que estavam com ele, ao ouvir essas palavras, perguntou a Jesus: Porventura nós também somos cegos? Cegos é aqueles que não acreditam, que não entendem, não buscam, não abrem a visão para entender, né? E aqui Jesus afirmou para eles, afirmou-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não sereis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por esta razão o pecado persiste dentro de vós. Então, a culpa não é das pessoas de ser cego, mas quando Jesus lhe abriu os olhos e eles continuam persistindo em duvidar, em não crer, em não acreditar, culpados somos nós. O culpado somos nós por duvidar do que Jesus pode fazer, por falta de crer, pela nossa incredulidade. Aquele homem, quando chega até Jesus ali com seu filho, endemoniado, Jesus já tinha feito tantos milagres, e mesmo assim ele levando seus filhos ali, os discípulos não puderam curar seu filho. Então ele, num momento ali, ele duvidou. Ele duvidou. E quando Jesus fala, Jesus repreende os discípulos. Tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Mas aquele homem ali, Jesus se vira para aquele homem porque ele duvidou, não só dos discípulos, ele duvidou do que Jesus poderia fazer. E ele se arrepende, porque Jesus pergunta novamente para ele: Mas você crê que eu posso fazer? E aí ele disse: Senhor, eu creio. Só que depois ele olha para dentro de si, para tantas dúvidas que havia no seu coração. E ele fala: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Então é isso, muitas vezes, os propósitos, o que vem acontecendo na nossa vida nos tira a crença em Jesus.
Mas nós não podemos desistir, nós temos que falar com o Senhor e falar: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. Nós temos que mostrar para o Senhor aonde nós estamos errando e falar: Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque eu necessito de Ti, da Tua ajuda. E é sobre isso, sobre falar com o Senhor, sobre declarar a Ele: Senhor, eu vejo, mas me ajuda a enxergar o que eu não estou vendo. Segura nas minhas mãos e me ajuda. E é sobre isso. Não é sobre a visão só física, mas a visão espiritual que Jesus quer abrir os nossos olhos para que possamos enxergar. Então vamos firmes juntos. Pedir ao Senhor, pedir, dá-se-vos-á. É sobre isso. Cada vez que nós buscamos o Senhor, nós cremos no que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. É só acreditar. Acredita. Tudo é possível ao que crê. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.